Olá, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez no nosso bate-papo Lumen, a luz de um bom papo. E hoje a gente está com uma pessoa ilustre, Silmara, uma celebridade no que se diz respeito a construir, empreender. Vocês têm o prazer agora de estar com a Silmara. Seja bem-vinda, Silmara. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de contar aqui a minha história, de contar como é que eu transformo assim esse limão em limonada todos os dias. Eu estou curioso para saber disso. O nome do nosso podcast é Lume, é um pequeno facho de luz. Isso aqui é do meu mundo, porque é em lumens que a gente mede a intensidade de luz. Olha só. Esse é do meu mundo. Então, pois aí, a nossa ideia é trazer luz para as pessoas, de repente, de uma dificuldade que ela tem de abrir um negócio, Sim. em qualquer meio, em qualquer espécie de problema que a pessoa tem, a gente quer trazer pessoas que possam ajudar ela a solucionar os problemas. É isso aí. E hoje nós estamos aqui contigo para que você possa esclarecer, trazer luz para muitas coisas do nosso público, até para mim, que eu não, da sua área, eu não entendo nada. Vamos lá. Mas eu estou bem curioso. Eu Vamos queria lá. saber, queria que você contasse um pouquinho da sua história antes de você começasse a me dizer como surgiu o seu nome. Vamos embora. Porque é um nome bem diferente. Sim, o Ciomara foi uma história muito inusitada, né? Minha mãe se chama Ivonete e meu pai, Mário Roberto. Minha mãe, no segundo grau ainda, ali naquela história de adolescência, ela tinha uma amiga chamada Ciomara. E aí as duas se distanciaram, a Ciomara ia para o sul, e aí elas fizeram tipo aquele pacto de novela, Sim. que uma ia colocar o nome da filha da outra, para que elas não perdessem esse laço de amizade. Então a minha mãe cumpriu a promessa, né? Eu sou a primogênita, e aí a Ivonete tem uma Ciomara, e a gente acha que no planeta aí, né? A Ciomara lá tem uma filha chamada Ivonete. Mas, então ela nem sabe se se a amiga dela. Não, naquela época não existia internet. Então, assim, ela Ah, foi é embora, verdade. foi para o sul, e elas se distanciaram, talvez, assim, questão de carta, não sei nem se isso era tão permitido. Minha mãe é de uma origem bem pobre, né? Então, a gente não sabe como é que... Elas se perderam. Tinha esse contato no colégio, elas foram Legal. embora, mas era uma amizade de muito tempo. E nunca mais se ficou. viram. Nunca mais se viram. Mas minha mãe cumpriu a promessa e minha mãe tem essa amiga até hoje. E tomara que a sua amiga tenha cumprido a promessa. Tomara, né? Que essa Ivonete exista na vida da Ciomara lá. Ah, legal. E como é que você é uma empresária Sim, bem-sucedida? sim, graças a Deus. Como começou a sua carreira de empreender? Vamos embora. É. Isso é outra história. Eu adoro contar história. Isso, então. Então, quando eu tinha 15 anos, meu pai sempre viu essa visão empreendedora de vender coisas. Eu vendia miçanga na escola. Eu cheguei a vender pipa. O que é miçanga? Fazia o colazinho de miçanga. Sei, agora eu lembrei. Né? Aquelas coisinhas eu fazia no colégio para vender. Não por precisar de dinheiro, né? A gente sempre tem uma vida confortável. Meu pai é funcionário público, né? Então a gente sempre teve aquela vidinha classe média, margarina. Mas eu gostava de vender as coisas, eu gostava de vender pipa, eu inventava coisa porque eu queria ir em algum lugar. Quando eu ia querer ir num show, eu já tinha o ingresso, já tinha comprado. Legal. Minha mãe não tinha como minha mãe dizer, não, seu Mara não vai. Porque eu já tinha resolvido tudo, ela tinha só que me levar e me buscar. E aí, meu pai, com 15 anos, me levou no cartório, falou: vou te dar um presente. Foi lá e me emancipou com 15 anos Com de idade. 15 anos. Então, todo mundo ganhou festa. E eu fui no cartório, voltei para casa triste com aquele papel. Falei: isso aqui não vai, isso aqui não é legal, não. Isso aqui não é uma bota, não é uma bolsa, né? E aí, com 16 anos, a gente morava no centro da Guatinga, ali perto do Brechó Carne de Sol, hoje é Zezinho, Sim. perto da Americana. E aí, a Vicente Pires ainda era aquele lugar ermo, poeira. Buraco Pires. Buraco Pires. Enchente Pires, né? Enchente Pires eu não conhecia. A gente morava, não era nem Enchente Pires, era só Pinheiro. Não sei se você lembra da EPTG Lembro. antiga. Ixi. Tinha só uma barraquinha de coco ali, uns pinheiros. Várias barraquinhas de coco. Várias. E aí, o meu pai era esse cara que gostava de desbravar, entrou num daqueles lugares, comprou um lote. Aí você imagina, tirar uma família que morava no centro de Taguatinga e levar para lá, né? Foi uma revolução na nossa vida, muito doido. E aí, nessa mesma época, dos meus 15 para os 16 anos, quando a gente mudou para lá, ele comprou 2 lotes. Comprou o lote onde minha mãe mora hoje, na frente tinha um lote vazio, baldio. Ele colocou sabe aquelas barraquinhas de cachorro-quente branca? Ele colocou aquilo. Eu tava na sétima, acho que eu tava na 8ª série, por aí. Ele colocou aquilo lá, aí eu estudava de manhã no SEAB, e à tarde, eu vendia cimento. Ele colocava cimento lá na varanda da minha mãe, e aí eu à tarde ficava vendendo cimento. Ele colocou uma carga de tijolo, e eu ficava lá, sentada.
Então o povo passava vergonha, porque aí, às vezes passava um amiguinho de carro, alguma coisa, e eu lá debaixo da tenda, né? E aí isso começou. Ele abriu o CNPJ no meu nome, porque eu já era emancipada. Com 16 anos de idade, ele abriu. Até porque ele não podia abrir Ele também, não porque era podia, funcionário funcionário público. Ele Entendi. trabalhava o dia inteiro. Então eu ficava lá na loja. Sim. Então, assim, apesar de eu ter tido essa herança dele, a loja sempre foi minha. Entendi. E eu tive que aprender na raça o que era metro cúbico de areia, como é que vendia cimento, como é que media isso, porque as pessoas que estavam construindo ali o bairro também não sabiam, né? Aí ele trouxe um cara da Bahia com um trator, aí eu ia em cima do trator com os caras levar material. Caramba. Cara, era perrengue brabo, não era perrengue Nutella, não era perrengue raiz. Aí eu estudava de manhã, ficava à tarde na loja. E isso desde o meu segundo grau inteiro, primeiro, segundo, terceiro ano. E à noite eu fazia CILT, porque eu queria ser aeromoça. CILT era uma escola de inglês. CILT em escola de inglês. Eu dava no SEAB e à noite fazia CILT. Eu estudei no SEAB também. Aquele lá de Taguatingaçu, não é? Sim, escola pública. Eu estava até conversando aqui com o Marco a respeito do SEAB. Eu falei assim, o SEAB lá de Taguatingaçu, que a gente estava falando sobre uma outra escola. É porque agora é SEMAB, né? Às vezes as pessoas mudou de novo, né? Virou SEMAB, mas aí as pessoas não conseguem linkar. Então, assim, eu sou cria da escola pública, né? A minha família sempre teve, assim, uma dificuldadezinha ali. Passei esse perrengue todo na loja. Meu pai nunca me deu vida fácil. Eu trabalhei a minha vida inteira. Você falou que na sua infância você fazia pipa também? Eu fazia pipa. Eu tinha vontade. Fazia ou vendia? Eu fazia e vendia. Uau! Mas as pipas ficavam retinhas ou ficava pensa? Ficava reto, eu fazia uns pipão, assim, eles chamavam de papagaio, né? Eu queria comprar... Essa história dessa pipa começou, minha mãe tinha uma gráfica. E aí eu queria comprar uma calça da Zump, que era muito famosa, Zump, lá na Alameda. Queria uma calça e uma blusa da Zump, que na época custava... Acho que esse conjunto devia dar assim, uns 400, 500 reais, que hoje seria, sei lá, uns 2.000 reais, né? Minha mãe, não vou te dar, não tinha a menor condição. Falei, mãe, eu quero 50 reais, então. Aí eu fui lá na casa do meu tio, que sabia fazer pipa, e eu via os meninos vendendo pipa ali, mexendo com pipa. Falei, esse negócio deve dar dinheiro. Aí comprei as taletas, o papel de seda, comprei a fita número 10 e pedi para ele me fazer as primeiras. Daqui a pouco eu estava fazendo ela desenhada, como eu tenho habilidade, mulher, né? Sabe mexer com tesoura. Aí eu desenhava, fazia colorida, fazia de um jeito ou de outro, conseguia o dinheiro. Agora eu tava ficando doido, com pipa diferente, né? Colocava lá na frente da gráfica da minha mãe lá na Ceilândia e vendia. Eu, com 13 e pouco, eu já fazia muito dinheiro com pipa. Aí eu ia lá, quando eu fui no shopping, comprei aquela calça e aquela blusa, o conjunto, eu falei, nossa, eu tô muito rica. Meu Deus, foi uma sensação de empoderamento tão grande que eu nunca perdi essa vontade de conquistar as coisas, né? Então, eu sempre tive dinheiro para ir para minhas baladas, para comprar as minhas coisas, para comprar o meu computador. Eu tive computador quando ninguém tinha, porque eu já tinha dinheiro. Sim. Fui guardando, e meu negócio era guardar dinheiro. Meu negócio era guardar o dinheiro, mas meu pai ficou doido comigo. Falou, vou abrir uma empresa com essa menina. E me colocou num ramo totalmente diferente de tudo que uma mulher faria, né? Que é material de construção. E você gosta desse ramo? Hoje eu gosto, mas na época era muito estranho. Era muito estranho, era muito pesado. Eu tinha que lidar, às vezes, com homens ali. Não que eu sofresse qualquer tipo de abuso ou de qualquer coisa de preconceito. Mas era complicado, tá toda hora com aqueles homens ali. Às vezes ficava peão sentado ali comigo e a gente acaba tendo que se posicionar. Acho que é por isso que hoje eu tenho essa vontade de estar toda hora empreendendo nos movimentos que eu lidero aí pelo Brasil. É porque você pegou um segmento que é, assim, cercado por homens, né? Porque é obra, né? O homem direto envolvido ali na obra. Meu apelido lá na região é Senhor Mário, porque o nome do meu pai é Mário, né? Legal. Aí meu apelido lá é Senhor Mário, mas é porque eu realmente tomo essa posição. E por ser mulher num ramo de material de construção, eu comecei a estudar. Então, chegava a nota fiscal, eu lia o nome técnico. Então, a pessoa chegava com uma coisa, falando um nome qualquer, eu falava, não, o nome é tal, tal. Ah, eu quero um Y de 100. Não, não é Y, é junção excêntrica. Ah, tá. Nossa, você tá falando grego pra mim. E aí eu fui criando essa autoridade, fui criando essa identidade, né? De saber as coisas técnicas, de entender, porque não é minha área. Eu sou formada em outra coisa. Não sou formada na área da construção. Sim. Sou formada em relações internacionais. Uau! Porque aí eu comecei a trabalhar, a ideia não era ser essa empreendedora. A ideia era, meu pai trabalhava na Câmara e ele queria que eu trabalhasse lá. Então, ele só não queria que eu não trabalhasse para ninguém. Ele, eu vou te dar um negócio para você poder ir se mantendo até você conseguir passar no concurso. Só que eu fui gostando da loja e fui deixando o curso para lá.
Aí hoje é só mesmo a título de intelecto, e vai que eu sou presa, né? Aí eu tenho um foro privilegiado lá, né? Você começou nessa barraquinha que você falou, tipo Uhum. cachorro-quente, e como é que foi essa evolução? Como é que foi avançando? Como é que se deu esse crescimento? Sim, então vamos lá. Começou barraquinha, aí da barraquinha eu fiquei, acho que uns 2 anos nessa barraquinha lá. Aí com 2 anos meu pai construiu a loja. O lote tinha mais ou menos 1.500 metros. Ele construiu um pedacinho de 60 e poucos metros quadrados. E o resto era tudo terra, era tudo mato. E aí a gente mexia com muito material básico, então eu sempre mexi muito com areia, com tijolo, com ferro. E aí, ao longo do tempo, eu fui achando aquilo me consumia, porque eu via os funcionários pegando muito peso. Para você ter uma ideia, 1 metro de areia não é nada. Mas para carregar 1 metro de areia são 150 pá. E é muito normal uma pessoa chegar lá e falar: eu quero 2 metros, quero 3 metros. Chega outra pessoa e pede de novo, mais 2 metros, mais 3 metros. Então, ao longo do dia, o cara carrega 5, 6 metros de areia. Cada metro de areia com 150 passos. Quero te fazer uma pergunta bem específica. Vamos Eu embora. nunca entendi. Comprar 1 metro de areia. Como é que é isso? É 1 metro cúbico, né? Se a gente cubar, dá 1 metro cúbico, um por um por um. Mas como é que sabe a medida? Na pá ou na lata. Se a gente sabe a lata de tinta, ela Sim. tem 18 litros, mas estima-se que ela teria 20 litros, né? Uhum. Então, 1 metro de areia, se você for colocar na sua cabeça aí pra você imaginar, dão 54 latas. Daquela dá 1 metro de areia. 1 metro de areia, você É usa muita 5 areia. sacos de Assim, eu, cimento. eu imagino que seja muita É areia. muita areia, mas assim, não faz muita coisa. Se você for gastar 1 metro de areia, você gasta 5 sacos de cimento. É pouco. Já não por aí Aí já. você consegue ver que é pouco, né? E aí o cara carregava ao longo do dia 5, 6 sacos de 5, 6 traços de areia, né? De metros de areia. E eu ficava muito, muito encabulada com aquilo. Que foi isso que foi me fazendo crescer. Para eu crescer a loja, eu tinha que mexer no mix, eu tinha que aumentar o mix. Para eu parar um pouco de mexer com material básico. E aí eu comecei a colocar coisas e coisas. E fui entender. Para eu comprar, eu precisava conhecer. Então, eu fui para a hidráulica, entender o que era junção excêntrica, né? O que é joelho, o que é curva, o que é luva, polegada, milímetro. E fui entendendo. À medida que a gente foi entendendo, eu fui aumentando o mix. Foi aumentando o mix que eu fui conseguindo diminuir o material básico, Entendi. né? Aí eu saí de 60 metros quadrados, abri um galpão na frente com 140 metros, então eu usava já agora os dois. Sim. Aí de 140 eu dobrei esses 140, hoje são 260 metros, mais esse de 60. E aí eu consegui fazer um depósito atrás, tem mais 400 metros. Que era o lote de 1.500, né? Era um lote de 1.500. Quer dizer, você tinha até como estocar também. Aí hoje a gente estoca tudo. Só que aí eu vim evoluindo, eu consegui parar de mexer com a areia solta, que era a minha meta de vida, era parar de trabalhar com a areia solta. Um pelo caminhão, outro pelos funcionários, que era aquilo. A minha maior dor era ver os funcionários trabalhando daquela forma. Aí eu trabalho só com areia ensacada. Então a pessoa compra Já vi. metros e metros de areia ensacada. E eu virei referência em Brasília. Uma das coisas que eu fiz, que provavelmente você viu, mas não sabe que foi eu desenhei o Lago Paranoá no Brasília Iluminada. É mesmo? Sim. Uau! Foi a minha areia que desenhou o Lago Paranoá, porque o meu saco, eu desenvolvi ele. Não sei se você já viu a areia ensacada em outro lugar. Já comprei várias vezes. Assim. A areia ensacada, normalmente, ele é um saco menor e vem pouquinho areia, até lacrada, parece assim um... Ela é menor. Acho que ela é medida em quilo, ela deve ter 18 quilos. Mas o pedreiro não entende quilo. Ele só entende lata. Aí eu vendo do jeito que o pedreiro entende, porque eu tô vendendo pro pedreiro, não tô vendendo pro dono da obra. Exatamente. E aí, por isso que a gente virou referência. Aí eu mandei desenvolvi o meu saco, né? Mandei criar o saco. Já com a sua arte, e as especificações tudinho que o pedreiro ia entender. E ela é elástica, né? A minha embalagem é elástica. E aí, no Brasília Iluminada, eles fizeram um teste com várias areias de Brasília. A minha areia foi a que resistia àquela potência de água. Porque eles fizeram realmente um Lago Paranoá. E nenhuma saco de areia aguentava a pressão da água. Rompia. E o meu saco foi o que aguentou. Que legal. Aí eu vendi, acho que foram 7.000 sacos de areia pro GDF fazer o Brasília Iluminado. E não era nem o foco, né? Não, ninguém nem sabe. Ele ficava embaixo, assim, desenhando o lago, e aí tinha uma lona. Então eu fiquei ali. Que legal. Ilustre anônima. Você falou sobre o material básico da construção que você aos poucos foi deixando.
Eu já vi um boato que, por exemplo, assim como toda padaria tem que vender cigarro, isso é um, eu não sei se é, É, porque a pessoa vai lá para comprar um cigarro, aproveita, compra um pão, compra um sim, leite. Eu ouvi dizer que toda casa de construção tem que ter cimento. sim. Isso eu acho que é uma falácia tão louca. Eu já fiz até um vídeo no canal do YouTube. A gente vai falar desse canal mais tarde. Sim, Que eu tento bater nessa tecla o tempo inteiro. Eu acho que quem inventou essa história foram os oligarcas aí, a galera das indústrias. Porque quem chega lá na loja pedindo, me dá uma lâmpada e um cimento, me dá uma fita isolante e um cimento. A gente tem cimento, mas com essa conversa que colocaram na nossa cabeça, o empresário ficou com o peso todo do material básico, que ele tem que ter espaço para ele, funcionários só para ele, um carro só para ele e ele não dá lucro. Isso não entra na minha cabeça. Então, por isso que eu parei de mexer com a área solta. Fui para a ensacada, que agrega um pouco mais de valor no meu produto. Eu não canso o meu funcionário, porque isso é um absurdo você tratar as pessoas dessa forma. E eu trago dinheiro para dentro da loja, né? E o cimento é da mesma forma. Não tem, hoje na minha cabeça não entra eu comprar um produto por 30 e eu ter que vender ele por 32. o lucro é pequenininho, é Não pouquíssimo, né? existe lucro. Se a pessoa passar no cartão de crédito, já foi. Já foi. Acabou. Só que eu tenho que ter um espaço na loja só para ele, né? Porque ele não pode ficar no meio das torneiras de metal. Ele não pode ficar do lado da louça, né? Então eu tenho que ter um espaço só para ele. Eu tenho que ter pelo menos 3 funcionários para ele, porque eu tenho que ter um funcionário para carregar ele na loja e eu tenho que ter mais um carro com mais 2 pessoas para levar esse cimento. Então eu tenho que ter 3 funcionários, um carro só para ele, não pode ser um carro qualquer. Eu tenho que ter uma caminhonete, um Que caminhão, aguente, né? Porque é pesado, que né? é carro. O pessoal nunca compra um só, né? É raro às Não, vezes, é né? raro, é raro. Então, tudo isso para não dar lucro nenhum para a loja, isso na minha cabeça não faz sentido. E aí no meu canal do YouTube eu brigo muito. Às vezes eu falo sozinha, não sei para quem. Vai chegar uma hora que alguém vai me ouvir. Porque não existe. E é a mesma coisa do cigarro, né? A pessoa tá lá com a padaria, vendendo um monte de coisa e de repente ela tem que ter um produto que às vezes ela nem quer vender, que traz um problema, que traz o ladrão, que traz o problema da moeda, do troco, porque se passa no cartão também vai embora. É. Então, eu acho que é assim, a gente, como empresário, a gente sofre umas coisas que a gente não sabe nem por quê. É uma ordem que vem de lá para cá e que você tem que engolir a seco. Parece um gato descendo na garganta. Você diria que será a força da mídia que impôs isso aí? Eu acho, porque não tem outra explicação, né? Quando você explica para o cliente, quando você explica para o cliente que você compra por 30 e vende por 32, ele, mas é só isso. É só Eu já isso. tinha ouvido falar que o lucro era bem pequeno mesmo. E isso tem várias coisas. Tipo, no mercado, você vai falar com o dono de mercado, ele vai falar que o arroz é assim, ou que o óleo é assim, né? É commodity? Mas a indústria tá deixando de ter lucro? Eu acho que não. É. Aí por que que todo esse peso dessa cadeia alimentar, né? Dessa cadeia tem que ficar no empresário? A gente está lá na ponta. Sou eu que estou contratando, né? Sou eu que estou gerando economia. Se um saco rasga, eu que estou ficando com custo. Se um ladrão entrar na padaria e roubar o cigarro, é o dono da padaria que fica com prejuízo. A gente era que tinha que ficar com a maior fatia do bolo. Pior que não tem nem como atrair um cliente com preço especial do cimento, porque o lucro já é. Não, aí se você baixar, tem algumas lojas que às vezes adotam esse tipo de prática, mas é um tiro no pé. Você deixa ela fazer besteira lá, daqui uma hora você vai ver ela fechando. É porque tem a nota de entrada, né? O que você paga, tem os impostos, você. Tudo, Então, quer dizer, às tudo. vezes, ali aquele material você está pagando para ter ele Olha, ali, né? eu sou super adepta a pagar imposto, porque quanto mais imposto pago, mais eu tô arrecadando, né? Exatamente. Mais eu tô vendendo. Então, eu tô ali no Simples Nacional, vamos colocar a menor das alíquotas do Simples Nacional, é 4,5%. Se o cara chegou lá na minha loja, comprou um cimento, passou no cartão de crédito, exigiu a nota, que é um direito dele, já se foi embora ali 15, 20%. De um cimento que eu comprei por 30 e vendi por 32. Você Morri. pagou para ter ele ali, né? Morri de véspera, né? O Brasil hoje, ele não é a favor do empresário. A gente que é empreendedor, a gente é porque a gente é raçudo mesmo, a gente tem as costas quentes, doida. Mas não era pra gente ser assim, não. Era pra ter estudado e passado num concurso. Engraçado que o fabricante não tá nem aí, né? Se quiser comprar, você compra. Se não quiser, não compra. Ainda mais o cimento. O cimento, ele É. chegou a ser uma época da gente depositar o dinheiro e depois ele organizar a carga. É mesmo, tinha que pagar antes, Pagar antecipado. antes. Hoje, o prazo do cimento é 7 dias. Com muito relacionamento que você tem na fábrica, ele te dá ali 7, 14 dias.
Caramba. Por isso que o empresário, ele não aguenta, o empreendedor no Brasil, ele sofre demais. Então, quando alguém vem me falar que quer ser um empreendedor, eu agarro essa pessoa, abraço essa pessoa, eu quero ser a melhor amiga dessa pessoa, porque eu já sei que ela é uma pessoa do bem. Nenhuma pessoa normal, no seu sua sã consciência, vai querer ser empresário no Brasil. E precisa ter bastante resiliência, né? Tem Porque que ter. Tem que Porque ter. a pessoa como, vou começar a empreender, o lucro não chega amanhã. Não. Tem que ter um investimento, um bom investimento antes, até que comece a vir, né? Não, e hoje você sofre pressão de todos os lados. Você sofre pressão da internet, você sofre pressão de produtos mais baratos. Se você está no ramo da comida, você quer fazer o melhor bombom, vai ter uma pessoa que vai fazer um bombom com um produto ruim e você vai ficar querendo competir ali. Vai ter gente na internet que é denegrindo a imagem do teu produto. Você tem que estar ali criando conteúdo nas redes sociais, que é hoje uma outra loucura, né? Então, o Instagram te consome, que você tem que produzir de manhã, de tarde, de noite. Aí, se você tem um canal de TikTok, você tem que aprender a dançar, cantar e fazer mímica. E enquanto isso, você tem que estar fazendo o brigadeiro. E enquanto isso, você tem que botar na embalagem, fazer um cara levar. Cara, é muito complicado. É complicado. É muito complicado. Então, toda vez que eu vejo que tem algum espaço de eu incentivar alguém, ou de eu dizer que esse caminho não pode ser um pouco menos tortuoso, porque eu posso ajudar com alguma informação, eu ajudo de toda forma. Porque é muito difícil ser empresário no Brasil. Mas tá no sangue, não é? Cara, eu sou apaixonada. Meu esposo fica doido comigo, né? Eu sou apaixonada. Eu sou daquela que chego mais cedo na loja e eu sou a última a sair. Sou a última a sair da loja e fico lá o tempo inteiro. Eu sou cria do Sebrae. Há uns 8 anos atrás, eu fui procurar esse tipo de ajuda, coisa que a gente hoje até acha nas redes sociais. Há 8 anos atrás, isso não era uma realidade. Sim. E aí eu fui pro Sebrae. Eu aprendi muita coisa lá, fiz muitas amizades. E o Sebrae foi um divisor de águas. Lá aprende mesmo? Eu aprendi muita coisa. Fiz curso, mas assim, porque eu procurei muita coisa. Então, eu fiz curso de tributarista, fiz curso de marketing, de coach. Todo mundo tinha curso coach, mas eu amei fazer coach. Né? Eu fui aprender a delegar, a organizar meu tempo. Gente, tempo, acho que é o maior terror do empresário é organizar o tempo. É, verdade. Eu tenho alguns concorrentes na minha rua. Aí eles abrem às 7 da manhã, abria no sábado até 5 horas da tarde e abria no domingo até meio-dia, 1 hora da tarde. Agora você imagina eu, recém-casada, com um filho pequeno em casa, tentando manter essa rotina também. Ou eu ia perder meu marido, ou eu ia não ver meu filho crescer, ou eu ia endoidar. Aí o coach me ajudou. Você diria que ser empreendedora, no caso você, mulher, é mais difícil do que o homem? Eu acho que é. Eu acho que é. Eu passei por uma situação. Também. Mas eu passei por uma situação essa semana que eu falei, cara, existe machismo, a gente acha que não, mas existe. Eu fui a gente participa de uma rede hoje aqui em Brasília. Nós somos 16 lojas, 14 lojas que compram juntas. A gente se organiza para fazer tudo junto, né? É uma rede de material de construção organizada pelo Sebrae. Lá no Sebrae a gente chama de central de negócio. Aí eu fui para um encontro de redes lá em Camboriú. Então tinha redes do Brasil todo. E a rede daqui de Brasília, os meninos muito ocupados, falou assim, Mara, você vai lá representando a gente. Então eu fui sozinha representando as 14 lojas. E aí lá, toda hora que eu era abordada pelas outras pessoas que não me conheciam, as lojistas de outro lugar do Brasil, perguntavam onde é que estava meu marido. Aí teve uma hora que eu falei, cara, eu vou perguntar para alguém. Aí um do dono de outras redes lá, né? Eu falei, olha, alguém perguntou onde sua esposa tá? Aí ele ficou assustado. Ele, não. Aí eu falei, mas por que vocês estão querendo saber onde é que meu esposo tá? A dona da loja sou eu. Eu vim representando a rede. Eu estou aqui. E meu esposo tá lá em casa. Normal. Aí eles pararam, olharam e falaram, é. Porque a gente acha que não existe, né? Então, assim, eu tive que lidar com essa pressão de ser mãe. Mas seu filho tem que cuidar. Não, eu tenho que ficar na loja. O menino, daqui a pouco a gente cuida. Então, eu tive que sofrer essa pressão da maternidade. A pressão do meu esposo, de às vezes ele não tá... Hoje ele fica comigo na loja, mas ele não é... A realidade no início não era essa, né? Que a gente começou a namorar bem na época que eu abri a loja. Então, ele vem comigo até hoje, né? Mas ele trabalhava nos outros lugares. Uhum. Eu sofri essa pressão de eu estar na loja e ele não, né? E a gente sofre até hoje. Porque, apesar dele estar comigo na loja, quem vai à frente da loja sou eu.
Ele tá comigo, organiza toda a parte de logística, é meu braço direito. Nossa, agradeço todos os dias ele tá lá. Mas à frente da loja sou eu. E as pessoas não entendem. Aí faz piada. Ah, a Ciomara, Lucas teve sorte, arranjou a Ciomara da vida. Ah, mas normal. Pra mim, na minha cabeça, é normal. Então, eu Sim. acho que hoje a mulher ainda sofre muito preconceito. Pra gente é muito mais difícil. Eles sempre acham que a nossa lojinha é uma lojinha, né? E eu já É, vi, olha, eu dentro desse ramo de material de construção, minha loja é bem pequena. Eu já vi muitas big players por aí, né? Eu conheço donas de atacado, conheço. Eu tenho uma amiga, a Eva, rainha do gesso. Ela é a maior distribuidora de gesso em Brasília e é também uma mulher. que Então, legal. a gente sofre muito preconceito ainda. E essa pressão da família, da sociedade, dos amigos, de que tinha que dar mais valor para casa, tinha que dar mais valor para o marido, tinha que dar mais valor para o filho. E a gente sofre essa pressão. Eu digo que eu sofri nesse exemplo agora. Né? Eu tava lá e essa perguntação: "Mas cadê seu marido? Cadê seu marido?" A sociedade cobra muito isso, né? Assim, de Cobra. o seu lugar de estar em casa, né? Assim, eu Sim. não vejo problema nenhum em ver uma mulher empreender. Eu acho até legal, assim, porque assim, você vê, eu acho a mulher mais cheia de detalhes. A Eu gente acho é que ela. dinâmico e assim, essa questão, esse meu olhar com relação aos meus funcionários ali, de eu não querer que eles peguem peso, de eu não querer que eles sofram ali aquela mão de obra pesada, porque tem gente que chega lá na loja e fala: "Liga para isso não. Peão para trabalhar mesmo". Não, não é assim. Então, esse olhar feminino, eu acho que falta, e não é só na empresa, não. Eu acho que falta mais visão feminina na política, eu acho que falta mais Sim, visão feminina, talvez, nas questões de religião, nas questões de familiar, né? Nas questões de escola. Falta muita visão feminina ainda. Que a gente acha que tá. As professoras são mulher, mas o diretor da escola é um homem. E aí as diretrizes saem dessa cabeça. As mulheres, elas vão ali só guiando. Então, eu acho que está faltando mulher ainda. A gente achou muito espaço, mas ainda falta muito espaço ainda. são espaços que vocês estão conquistando aos poucos, mas eu Sim. vejo um grande progresso. Sim. A minha esposa, por exemplo, ela é funcionária pública. Ela não tem tino assim para o negócio. Ela ama o que faz. Então, na verdade, é legal a mulher se sentir bem com o que está fazendo, aonde Sim. está, né? Sim. Assim, você gosta de empreender. De repente, se você fosse uma funcionária pública, você ia Ah, eu ficar ia, eu maluca. ia ficar maluca. Se fosse aquele negócio de apertar carimbo todo dia, eu acho que a minha vida ia ser um tédio, eu não ia aguentar. Hoje eu dou graças a Deus ter me achado ali no ramo de material de construção. E já são 24 anos de loja. Hoje eu tô assim já querendo ir para outros lugares e eu tô me encontrando lá no YouTube agora. Legal. O YouTube tá sendo assim a minha menina dos olhos, né? É onde eu tô agora podendo falar de todas essas dores que eu passei, dos problemas de financiamento, dos bancos, das besteiras que eu já fiz, de tudo que eu já comprei errado, das coisas que a gente acerta, né? Que a gente acerta muito também no meio do caminho, né? Com certeza. E aí o YouTube tá sendo essa minha vontade de falar, talvez para onde a minha voz não chegaria, né? Aí minha voz tá chegando aonde eu nem imagino. Sobre as suas lojas, não sei nem se é lojas, você tem só uma Eu loja. tenho uma, mas a gente pertence a um grupo de 14. Ah, sim. Você é uma empreendedora no ramo de materiais de construção, certo? Como que veio as redes sociais para você? Como é que você Sim. entrou nelas? Então, eu estava ali na Vicente Pires, que era a Enchente Pires, e na época das obras, eu não tinha o que fazer. Você imagina, eu ficava ali na minha loja, sozinha, aquela obra, aquela poeira. Aí eu comecei a fazer, né? Eu fazia, às vezes eu falava ali, não era de Instagram ainda. Tinha um programa que chamava Snapchat, que você tinha umas carinhas, tinha uns, Uhum. né? Você colocava cachorrinho e não sei o quê. E eu ficava falando besteira, eu amo política. Então eu sempre dizia alguma coisa que estava acontecendo na Câmara, né? Eu chamava o Rodrigo de Maia de Bolinha, né? Da Luluzinha. Uhum. Aí eu ficava falando ali do Bolinha e tal, e todo mundo gostava muito desse negócio de política. Eu fazia todo dia assim, um diário, eu lia jornal, foi brasiliense de Folha, né? Lia muito livro, então eu falava dos livros que eu estava lendo. E aí uma amiga minha, Mara, você tem que ir pro Instagram, o Instagram, o Instagram. Comecei no Instagram. Aí fui crescendo essa comunidade. E aí a minha chave girou quando, de repente, eu recebi uma ligação, porque eu tinha. Sabe essas meninas que se juntam para fazer grupo? Para a gente engajar o perfil de uma da outra? Uhum. Aí, eu tinha que postar uma foto. Eu não tinha muita inspiração para fazer a foto. Eu peguei o leque de tinta, de cores, e fiz como se fosse um leque. E tirei uma foto.
e era um leque da Coral. Mas não fiz nenhuma propaganda pra Coral. Em 2 dias o telefone me liga. Rapaz, você tá na loja? Você que é a Ciomara? Você é a dona da loja? Você tá aí amanhã? Eu preciso falar com você. O cara desesperado. Falei, tô aqui, pode vir. Aí ele chegou, dizendo que era da Souvenir, que a minha Caramba. foto tinha chegado na diretoria da Souvenir, em São Paulo, que eles tinham descoberto que a minha loja era a maior loja de material de construção, que tinha maior seguidor, né? Em Brasília. E eu fui só absorvendo aquelas informações. E o que eu queria para tirar aquela foto do meu feed? Ah, fala sério, sério? Aí eu falei, eu quero a máquina de fazer tinta. Aí ele não acreditou, ele falou, mas a máquina, ela custou de uns, beira 100 mil reais, né? Falei, eu quero a máquina. Aí ele, meu Deus, vamos fazer o seguinte, faz um pedido, vamos ver. E aí a gente desenrola. Eu fiz um pedido, fiz Tô outro. empreendedora mesmo, né? E aí, acho que com uns 2 meses, ele falou, consegui a máquina para você. Uau. Eu não acreditei. Veio aquela máquina lá de São Paulo, aquele negócio enorme. Sou souvenir desde criança, né? Falei, meu Deus! Aí a minha loja hoje tem a máquina de tinta, graças a Souvenir e graças a mim também, né? Claro. Que tive essa visão de estar na rede social quando ninguém tava, né? Aí da Souvenir, eu consegui comprar uma máquina. Eu tenho coisas que ninguém tem. Então eu tenho uma máquina hoje que você embola o fio na hora. Então, eu compro aquelas bobinas de 1.000 e tantos metros, ao invés de comprar bolinho, e você chega lá e pega o fio do tamanho que você quiser. Tudo por conta da internet, porque as pessoas me acharam por lá e foram me dando essas oportunidades. Legal. Então, a loja é muito maior na internet, eu acho, do que ela fisicamente, né? Eu tenho hoje, se juntar todas as minhas redes, dá mais de 40 mil seguidores, mas lá no Instagram é que a gente tem mais seguidor. Estou muito forte no Facebook, tenho um TikTok bom lá, de vez em quando a gente faz uma dancinha. E a internet me levou para um monte de lugar. Eu já fui para encontros de material de construção na Bahia, já fui para Cumbuco, fui nesse agora em Camboriú, já conheci o pessoal da Negrão, de todas essas marcas, Quartzolite, eu conheço os donos todos. Gente que eu nunca soube que ia conhecer. Lugares que eu pensei que eu nunca chegaria, né? E eu cheguei por conta da internet. Legal. É. E você hoje da Souvenir, você é, como é que se diz? Qual é o nome que se dá? Embaixadora? Não, como é que é o nome, Marco, quando o instrumento musical você se torna, como é que... você é endócia da Souvenir, eu não sei se nem esse nome. Não, a gente não tem muito essa nomenclatura, mas a gente leva a bandeira deles, né? Exclusivo então, Souvenir? Exclusivo Souvenir. Aí, por conta da internet, né, a Souvenir abriu espaço, então hoje eu também trabalho com coral lá na loja, porque material de construção é muito complicado, né? Então tem algumas marcas que eu já represento lá na loja, né? Então representa a Quartzolite, representa a Votorantim. Então todas essas... apesar de eu ser uma loja de bairro hoje, por conta da internet, eu consigo trabalhar com todas elas via indústria. Eu parei de comprar muito do distribuidor e compro tudo da indústria. Às vezes, eles abrem o pedido mínimo, geralmente, de uma indústria um pouco maior. Mas aí, por conta desse meu poder de internet, eles, não, pede o que você quiser que a gente manda, qualquer quantidade. E aí, por conta disso, eu consigo comprar direto da indústria. Tem um preço melhor. Eles pedem, de vez em quando, para você fazer, de repente, assim, uma propaganda da Sim, Souvenir. Aí eu faço. Até agora, por enquanto, eu tô fazendo de graça. Isso que eu ia te perguntar. Mas o meu canal, ele tá criando um volume de visibilidade, que daqui um pouco ele vai ter que monetizar de alguma outra forma. A monetização do YouTube eu já tenho, mas eu vou ter que monetizar ele de alguma forma porque esse conteúdo está começando a me consumir meu tempo. Aquele tempo que eu tinha que estar com meu filho e com meu marido tá indo embora por conta dessa produção de conteúdo que você sabe que é complicado pra caramba. É a bola da vez agora, as redes sociais, né? Então, se você não se dedicar a ela e não pegar pesado ali, você não consegue virar, né? Sim. Eu trabalho as redes e o YouTube é o que mais consome tempo, né? Sim. Até porque, assim, é onde as pessoas são canceladas. Então, se você fala qualquer besteira, se você fala no Instagram, nem te acontece muita besteira. Mas se você fala coisa errada no YouTube, ali é complicado. Então, eu tenho que estar falando com muita sabedoria. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber muito bem o que eu estou falando ali. Engraçado que, assim, para quem acompanha as redes sociais, parece
que o Instagram tem muito mais relevância do que o YouTube, né? Hoje, eu também pensava isso, porque eu tô no Instagram há muito mais tempo, né? Eu vim pro YouTube também com uma dor. Na época que começou a pandemia, a minha loja era bem menor. Porque eu ainda tinha muito esse material básico. Quando veio a semana da pandemia, aquela semana que ficou todo mundo sem saber que se o apocalipse era hoje ou amanhã, Uhum. eu fui procurar saber o que, que eu ia fazer da vida. Eu estava com muito medo dos materiais básicos, que é onde está o dinheiro maior, o volume de dinheiro, né? É muito alto as coisas do material básico, e eu fiquei com muito medo de vender isso, porque foi o que mais aumentou de preço. Eu vi tijolo de R$ 700 aí para 1.200. Aí foi um absurdo. Foi um absurdo. E aí eu falei, cara, eu tenho que ir para outro lugar. E eu fui, a minha sorte foi essa minha virada de chave de comprar da indústria. Lembra do Acept Gel? Aquele gel que era o mais chique que tinha. Era o Acept Gel, era o gel que mais era todo Sim. mundo queria, né? Aí quem produz é a Start Química. Como eu tinha essa vontade de só comprar da indústria, eu tinha cadastro na Start Química. Aí na hora que veio a pandemia, quem podia comprar? Só quem já era cadastrado, porque eles não abriram clientes novos. Na Vicente Pires, eu era a única que podia comprar. Uau. E aí eu virei o polo dos produtos de limpeza, porque aí eu comprei a linha completa. Então eu tive que, sei lá, em 3 meses, a minha loja era esses 140 metros, eu tive que fazer da minha garagem a loja, né? Um outro espaço com esses 200 e tantos metros. Uhum. E aí foi onde eu cheguei no YouTube, porque eu tinha que fazer essa reforma na loja, e não procurar um design ou fazer essa obra no meio de uma pandemia seria impossível. Eu falei, eu vou fazer como eu faço tudo na vida. Vou estudar. A gente quer comprar televisão, a gente vai pro YouTube, quer ver carro, quer ver celular. Eu falei, eu vou lá colocar. Como é que arruma a prateleira, se tinha alguma ideia? E cadê? Não tinha nada no YouTube falando sobre material de construção. Nada, mas nenhuma vírgula. Aí eu falei, é aqui que eu vou fazer. Eu peguei a câmera, peguei o braço e fui. Meu braço era selfie, né? Era um pau de selfie. Fiz o primeiro vídeo mostrando a loja e pedindo dica. Falei, gente, tô querendo arrumar a loja, tô com alguns problemas. Quem tiver uma dica, manda aqui. Aí foi o reverso. Com um mês, tinha mais de 1.000 visualizações. Eu não Caramba. sabia nada. Eu não sabia nada. Eu não sabia qual era o título que eu colocava, eu não sabia que tinha que pôr capa, eu não sabia nada. E as perguntas eram assim: eu vi que a sua gôndola é preta, onde você comprou? Eu vi que você tá vendendo Tech Bond. Você comprou da distribuidora ou comprou da fábrica? Eu vi que tem uma etiqueta na embalagem. Essa etiqueta você imprimiu como? Pô, em vez de eles te darem sugestão, É, você que já estava perguntando como é que você perguntando pra mim. faz. Aí eu falei, vou fazer vídeo pra você. Toma meu WhatsApp aqui que eu vou te passar o contato do cara da gôndola. E fui assim. E Caramba. aí, também, outra chave que foi girada, né? Eu vim trabalhando e sem saber de nada de YouTube. E vim vindo, né? Com uns 8 meses, eu fui em mais um evento de material de construção. Aí tô lá, na festa, né? Do ranking da Anamar, que é o ranking das lojas que mais vendem no Brasil, né? Aí tô na festa, de repente um cara me grita lá de longe, a menina da internet. Aí eu falei, olha, eu tô aqui no meio dos dragão da independência. Um cara me conheceu da internet. Quem ele era? O diretor da Bosch e da Negrão. Caramba. Eles estavam numa reunião lá em Curitiba. O cara devia estar super chato a reunião e ele mexendo no celular. Me viu. Aí ele falou: o que essa menina tá falando aqui? Que eu tava falando, eu fiz um vídeo sobre as atacadistas que eu compro. Aí ele, peraí, bota na televisão aí. Era uma live que eu tava fazendo. Então eu achando que tava falando só pros afegão, eu tava falando pros diretores da Negrão e da Bosch. E aí, quando eu cheguei lá, eles ficaram doidos comigo. Mandaram todo mundo da Negrão ir lá na minha loja, lá de Curitiba, o povo saiu pra ir lá na minha loja, pra me conhecer. E aí eu falei, cara, eu Uau. preciso transformar isso aqui. Aí fui estudar YouTube, fui estudar aquele SEO, fui aprender a fazer capa, thumbnail, que agora tem nome, né? Fui aprender a fazer thumbnail, descobri tudo isso. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um negócio. Abri um grupo no Telegram e comecei a pegar as pessoas, lojistas, falei, bora começar aqui a conversar, todo mundo? E criei um link de canal no Telegram. Hoje nós somos mais de 500 lojistas. Então, assim, a internet está vindo de um jeito que eu não sei como é que eu vou segurar ela, do jeito que a minha vida está hoje. Mas ela está me levando por um caminho muito legal. Você já parou para perceber que você tá desenvolvendo algo assim para suprir uma necessidade sua,
mas que ao mesmo tempo está suprindo necessidade de muita De gente. muita Você gente. está virando uma escola, assim, de como proceder. De como ir. Então, assim, hoje eles me mandam mensagem para saber se que marca comprar, onde comprar, até quanto comprar de tal material. E aí, eu ainda estou fazendo de graça, estou ali fazendo no meu tempo livre. Mas, como eu te falei, vai chegar uma hora que não vai ter jeito, vai virar um job. Vai virar Com vai certeza. virar, com certeza. Porque é a profissão de muita gente hoje. Sim, sim. Da auditoria, da assistência e, de repente, você vai numa loja de materiais de construção e vê o que está errado e fala assim, você precisa, o seu marketing precisa trabalhar assim, assim, assado e tal. Cara, tem loja, eu conheci lojas essa última vez que eu fui agora para Camboriú, que vende 5 milhões por mês e o cara não tem Instagram. Eu falei, mas não é possível. Se eu ficar vendendo como? Você espera as pessoas entrar na sua loja? Ele, uai, minha rede social é o meu WhatsApp. Aí eu, meu Deus do céu. Porque o material de construção não tem ninguém falando. Ninguém fala dele. E na pandemia nós vimos. Foi o único segmento que ficou aberto junto com farmácia e E que mercado. aumentou muito. E virou uma loucura. Mas, vou falar baixinho, ninguém sabe fazer marketing ainda. Ninguém sabe, graças a Deus, que aí eu tô chegando. Né? Descobri o nicho. E você está chegando numa área que você conhece. Domino. Não é uma pessoa que conhece de marketing, é uma pessoa que conhece da área que Eu você conheço a persona. Exatamente. É. Que já é um diferencial. Como o YouTube tá me deixando, tá me fazendo ser essa autoridade fora de Brasília. Porque em Brasília, lá no meu Instagram, eu já sou autoridade. Mas eu tô conseguindo ser autoridade, igual eu fiquei super espantada de eu chegar numa festa, de um ranking de lojas, que são as lojas que mais vendem no Brasil, as distribuidoras. Então, gente que vende ali 7 bilhões, 4 bilhões, é outro dinheiro, né? Eu tava lá na festa a convite, nem deveria estar lá, e de repente uma pessoa que tá lá me conhece. Aí falei que a minha chave girou. Falei, eu preciso transformar isso aqui numa outra coisa. E aí eu tô começando a me especializar, levando essas pessoas pro Telegram, porque eu sei que as dores delas são as minhas dores também. Com certeza. Né? Eu tenho certeza que isso vai ser um movimento, né? Um movimento diferente, porque é nada visto. Você pode fazer esse dever de casa, de chegar em casa e procurar informação sobre material de construção que você não vai achar. É verdade. Engraçado que eu estava pensando assim, mas antes as pessoas anunciavam na TV. Sim. No intervalo de uma novela, tá lá o comercial de uma casa de material de construção. Mas ninguém fica esperando o intervalo para ver as promoções que tem, de repente, de um material de construção. Sim. Agora, as pessoas vão no YouTube para saber de alguma coisa. Vão nas redes sociais para procurar, né? Com certeza. Quer dizer, você vê como é que até a televisão caiu nesse sentido, né? Sim, é porque hoje é muito caro. Do jeito que as nossas margens foram sendo espremidas, não tem como você hoje tirar 20 mil reais para fazer uma propaganda de 13, 15 aparições na televisão durante um mês. Você pagar ali 20 mil reais, vai ser ali 10% do teu faturamento mensal, não tem condições. Sendo que com 2 mil reais dentro de uma rede social, você atinge quase a metade dessas pessoas que seriam atingidas pela TV. E muito mais direcionadas, né? Você tem como falar, dar foco para a propaganda que você está fazendo, né? Sim, sim. É verdade. Eu acho que a internet, ela trouxe essa liberdade para o empresário que ele precisa aprender. A gente acha que as pessoas estão conectadas, mas eu tenho um grupo de mulheres também, né? Nós nos juntamos, Elane Costa, que já veio aqui, né? A Elaine, essa Elaine, ela faz balões, ela é designer de balão. E a Valéria, que ela é designer de viagens, só para mulheres, para mulher viajar sozinha. Então, nós nos juntamos e a gente vê o tanto que os empresários são carentes na área do marketing. A gente acha que eles são assim, ó, que a galera é safa, e não é. Deixa eu te falar uma coisa que eu achei incomum com o que você estava falando agora. Você, de repente, em Brasília, é uma das poucas mulheres que trabalham nesse ramo de materiais de construção. Eu só conheço eu e a Eva. Pois é, eu faço parte de um grupo de mulheres de empreendedores que eu sou o único homem, inclusive, do Sério? grupo que você tá. Você não fica doido lá, não? Não, porque eu conheci a Eleni, ela falou assim, você quer participar do grupo? Porque eu fiquei conhecendo ela aqui no podcast, eu falei que tinha produzido lá com a Fran, aqueles 2 eventos que ela fez, daí ela falou assim, não, eu vou te colocar no grupo, porque se as pessoas
quiserem, eu trabalho Sim. com filmagem, eu faço essas coisas de vídeos institucionais, se elas precisarem, elas vão te procurar. Eu falei assim, beleza. E eu tenho acompanhado o grupo lá, eu acho bem interessante, porque vocês do ramo mulheres são bem Sim. dinâmicas, então vocês não É. param, tá sempre A colocando gente coisas tá. ali. É porque assim, tá tão difícil empreender que é uma segurando a mão da outra. Então, É. assim, como a gente tem aquele grupo de mulher, se eu vou comprar um sapato, já não vou mais em canto nenhum, eu já vou na Eleni. Aí, se eu vou dar presente de aniversário para alguém, eu sei que tem algum ali no grupo que vende um perfume, ou vende uma semijoia, ou vende uma roupa, é ali que eu vou buscar. Então, a gente virou uma maçonaria de mulher ali, né? Mas é A legal gente acaba se esse ajudando, é, né? E a gente vai também segurando essas dores, né? Conhecendo um pouco mais da história de cada um, buscando, ensinando, interagindo, fazendo com que fique um pouco mais fácil, um pouco mais divertido esse caminho, porque esse caminho ele é pesaroso, ele é pesado. Tem essa cobrança familiar, tem essa cobrança da família, do marido, do banco, do boleto, né? Do cabelo que tá ficando branco, da gordurinha que tinha que ir pra academia. Então é uma cobrança muito grande. E a gente ali acaba se ajudando. Por isso nós criamos ali o Fórum do Empreendedor, né? A gente colocou até esse nome, porque a gente queria que homens participassem também, porque é muito. Eu acho estranho essa segregação, né? Só de mulher, só de homem. será que eu fui o primeiro a entrar nesse Eu grupo? acho que sim. Uau! Tomara que venham mais homens, que você puxe essa corrente de masculina para cá, porque eu acho que a gente não tem que estar separando, não. A gente tem que estar unindo, Sim. porque os dois precisam estar conectados. Eu aprendo muito com os homens que frequentam a minha loja, adoro. E eu também tenho muito a ensinar. Então, eu estou sempre participando. Nossa, eu adoro, adoro. E também na política, que eu tô lá toda hora com o pé enfiado em alguma liderança, né, na minha região. Sou da associação comercial do meu bairro, da Civip, com a Chieta. Ah, o Sou, Cheto, conheço a Cheto, amigo meu. sou da associação do material de construção. Sou do sindicato. É muita associação. Nesse grupo, especificamente de empreendedores, vocês trabalham em alguma área social? Vocês prestam? Sim, esse último evento que a gente fez, nós arrecadamos. Eu tenho um cliente, vou começar a história do começo. Eu tenho um cliente que ele tem uma van e ele dá banho nos mendigos à noite. Legal. Então, além de levar comida, ele leva banho, leva asepsia. E aí eu me propus, como eu sempre estou ajudando ele com as conexões de arrumar a van, eu me propus a ajudar com bolsas femininas. Olha, eu vou juntar 10 bolsas das minhas amigas e vou dar um kit de higiene para as mulheres. Quando ela for tomar o banho dela, ela toma o banho dela e leva ali, na bolsa dela, Uhum. os artigos de limpeza dela. E aí, levei isso para as meninas. Elas, não, vamos aumentar esse negócio. Então, no último Legal. fórum, a gente arrecadou. Só que ao invés de arrecadar 10 bolsas, nós arrecadamos uma caixa d'água de 1.000 litros, cheia de produtos de higiene feminina. Então, ficou um pouco para o meu projeto e um pouco para o projeto da Elaine, que ela tem um projeto só para ajudar mulheres com câncer. E aí, isso vai virando uma corrente do bem, né? A gente já vai ter um próximo evento que é um cinema. Nós vamos levar as mulheres para assistir um filme que é A Mulher Rei, que é sobre, né, uma mulher super guerreira aí da África. E aí a gente vai também aproveitar para arrecadar. Então sempre a gente está podendo colocando alguma coisa social, ou de arrecadar alguma coisa, ou de ensinar alguma coisa para quem precisa. Legal, muito legal. Eu quero depois até te apresentar uma pessoa que a gente conhece que mora lá no Novo Gama, que ela trabalha com vários projetos sociais. Que de repente até é uma forma de vocês estarem ajudando ela também, porque Sim. ela mexe com. Ela tem cursos dentro de penitenciária feminina, ajuda pessoal do lixão. É muita coisa A que gente ela está faz. com uma ideia agora, eu, né, em especial, estou querendo ver se eu pego algumas mulheres e pego com a parte de. Eu tenho muita fábrica que me fornece material, e eu quero ensinar as mulheres a fazer coisas que elas fariam bem no material de construção, na obra. Então, limpeza pós-obra, assentamento dessas texturas que estão aplicando agora, cimento queimado, marmorato, que não exige força e exige a mão feminina, né? A limpeza de rejunte, a limpeza de móveis planejados, porque vai ficando aquelas assim nessas laterais, né? E só a mulher que dá conta de fazer. Então, o nosso Tem próximo. paciência para E tem fazer. paciência. E a gente agora está querendo pegar umas mulheres e fazer algumas turmas com ela. Aí eu tô dentro da Fé Comércio e a gente vai ver se consegue isso lá. Legal. Levar isso até para as redes sociais, uns cursos, para o YouTube, por exemplo, curso de como fazer, da manutenção, fazer essas
pinturas marmorizadas É. também, né? É bem interessante também. E isso, assim, aí eu imagino uma limpeza pós-obra. Se uma mulher ela faz faxina, ela cobra ali R$ 150, ela vai fazer uma limpeza pós-obra, custa R$ 1.500. Aí você tira aquela mulher que tá, às vezes, numa situação de vulnerabilidade, ou que ela tá naquela situação de abuso, numa situação de abuso, às vezes por conta da renda dela, que é menor, e aí você dá poder, porque o poder hoje econômico, eu acho que ele é de longe a mola para qualquer situação. Você sair de qualquer situação e para entrar em qualquer situação, né? E aí você tira a mulher daquela situação da dependência, aí sim ela vai ficar naquela situação se ela quiser. Porque ela Sim. sabe que ela agora ela tem lastro para sair daquela situação. E aí a gente tá começando a caminhar para essa profissionalização, porque eu acho que inclusive na política, os programas sociais, eles precisam ter porta de entrada e porta de saída. Sim. A pessoa não pode ficar presa ali. Não pode, não, e ela se acomoda, É. né? A gente fica falando às vezes assim que a zona de conforto é quentinha, é macia, é fofinha, mas nada acontece lá, né? Você tem que tirar essa pessoa da zona de conforto. Ô, amigo, você vai entrar aqui nesse programa social, eu vou te ajudar aqui por 2 anos, 3 anos. Em 3 anos, se você não resolver a sua vida, não vai ser eu, né? Não vai ser o Estado. Então, enfim, programa social, eu acredito pelo menos nisso, né? O programa social ele tem que fazer isso. E a gente também. O assistencialismo é legal, dá as coisas para as Sim. mulheres naquele primeiro momento, sim. Mas, ó, vem cá, vamos comigo aqui que eu vou te ensinar a pescar. Não é só dar peixe, não. Exatamente. Eu lembro uma época que tinha um programa de governo, eu não vou lembrar o nome do plano de governo, que você recebia uma verba por mês, mas você não poderia ter a carteira assinada, porque se você tivesse a carteira assinada, você perdia esse benefício. E eu lembro que a gente quis contratar para trabalhar lá em casa uma pessoa, ela falou assim, eu não posso trabalhar com carteira assinada. Eu falei assim, por quê? Porque senão eu perco o meu benefício. Mas se a gente não contrata com carteira assinada, quem contrata depois acaba se ferrando, porque essa pessoa sai, Sim. ainda te põe na Aí justiça. quer dizer, ela não quer assumir o ônus do problema, aí o problema vai para você, Exatamente. porque aí você que fica com a pessoa irregular dentro de casa, isso não tá certo. E ela ganharia muito mais porque o valor do benefício era pequeno em relação ao salário que ela estaria recebendo. Sim. Não era um grande salário, mas era bem maior. Ela falou assim, não, mas eu não quero perder esse benefício. Eu falei assim, mas... Aí ela prefere não trabalhar. Ele prefere não trabalhar. Aí é o que você está falando, assim, não adianta dar só o peixe. Não adianta. Se ela não tiver um olhar assim, empreendedor, por mínimo que seja, para ela querer crescer. Não, e é com tudo na vida, né? Se você faz pipoca hoje, mas se você faz a melhor pipoca, tem pipoca no aeroporto, vai com R$ 20 no aeroporto comer pipoca. Você sai de lá sem pipoca, é mais de R$ 20, né? Então, assim, se você vai fazer alguma coisa, é só você fazer bem, né? É fazer bem, fazer direito, se dedicar, que vai dar certo. O que não dá certo é ficar parado. A zona de conforto é do jeito que eu falei. Lá é quentinho, macio, mas nada acontece lá. É verdade. Eu percebo, Simária, do pouco que a gente já conversou, é que você se aprimorou, você quis ser excelente naquilo que você fazia. Sim, sim, com certeza. E isso faz todo o diferencial. Isso te faz ser uma pessoa notada entre muitos. Não é justamente. Isso? É isso que você está falando. Então, assim, quando você busca a excelência naquilo que você está oferecendo, daqui a pouco você está despontando e você não faz nem ideia, porque isso já é normal para você. Sim, sim. Faz parte do seu cotidiano, faz parte de você, e as pessoas falam assim, mas você percebe sendo uma pessoa notória, uma pessoa de relevância, porque você está simplesmente fazendo coisa de qualidade. Eu tô fazendo o simples direito, Exatamente. né? Quando o meu cliente chega lá na minha loja, ele não leva exatamente o que ele pede. Eu pergunto tudo o que ele vai fazer, né? Tem gente que chega lá querendo levar argamassa e no final ele tá levando outra coisa, porque eu quero entender o que ele tá fazendo, né? Mas não é todo mundo que faz isso. Então, às vezes você vê, tem cliente que vai lá na loja que só vai nos home centers chorando. Porque sempre que ele vai a um home center, ele é muito mal atendido. Porque o home center, ele quer deixar mesmo o cliente livre, mas o cliente do material de construção, ele precisa ser assistido. Sim. Vai numa loja autopeça sem ser assistido pelo vendedor. Você sai de lá com a peça errada. Né? Então, existem alguns segmentos que a venda tem que ser assistida. Vai na farmácia, sem o farmacêutico. Você sai de lá tomando Rivotril, doido, né? Então, o material de construção também é uma venda assistida. E eu me especializei nesse atendimento, de saber quanto que é, quando que é, aonde vai ser usado, para que vai ser usado. E lá na loja só sai com o material certo, não sai com o material errado. Você já trabalhou com feira? Já. O meu ponto aqui está dizendo...
Então, Conta essa história pra gente. Então, assim que a gente teve a rua reformada, porque a nossa rua era super estreita, e aí ela foi alargada, né? Ela tinha 7 metros Qual para rua? 14. Chama Avenida do Governador, mas Ah, ela sim. não é conhecida assim, né? Eu Não sei é todo qual é. mundo que conhece. Ela tinha 7 metros, ela foi para 14. E por isso que essa obra demorou tanto. E aí eu via todo mundo, os comércios só não fecharam quem era dono do próprio ponto, né? Então eu vi todo mundo ali, os comércios fecharem à míngua. E aí eu criei uma feira chamada Feira da Rua. Então, tudo meu tem que estar aí movimentando, né? Aí eu chamei os artesãos, coloquei todo mundo, conheço muita gente pelo WhatsApp hoje lá na Vicente Pires, né? E aí eu comecei a colocar nos grupos quem era artesão da rua, chamei as lideranças das igrejas, e aí a gente inventou a Feira da Rua. Cheguei na administração, pedi as tendas, e aí sábado sim, sábado não, a gente montava ali na frente da loja uma feira com, sei lá, 50 barraquinhas. O rapaz do pet shop fazia doação de animais, então ele trazia o pessoal das indústrias para doar coisa dos animais. Sempre tinha alguém ali dando uma vacina. Tinha um pessoal que era médico, aí dava uma assistência ali de médico, fazia tirava uma pressão, alguma coisa Tipo assim. ação global. Tipo uma ação global. Tinha as meninas ali do tempero, das comidinhas, do bolo, do bolo no pote. Tinha os artesanatos. E aí eu dava para uma igreja fazer a marmita e a outra igreja fazia o bazar e a gente ia se revezando. Chegou o dia de vender mais de 300 marmitas. E aí foi um jeito Caramba. da feira monetizar para eles. Eu mesmo não fazia, não ganhava dinheiro nenhum. O dinheiro era do povo vendo na feira e entrando na loja para comprar. A ideia era fomentar aquele mercado ali. Mas aí a gente teve uns interesses doidos ali, porque a Vicente Pires é uma área muito valiosa, né? É, E aí é começa. impressionante como. Impressionante. E aí algumas pessoas acharam que eu ia me promover politicamente, ou que eu queria um lote na beira da pista. Ah, ela criou essa feira aqui para depois ela conseguir levar essa feira lá para a beira da EPTG. E aí, você sabe como é que acontece, né? Aí, todo aquele negócio que eu fiz super interessante, super engajado, foi cortado. É mesmo. Mas é um projeto que todo mundo, quando eu falo, fala assim, ô Mara, volta com a feira. Nossa, super interessante, porque a nossa avenida ali, ela é super larga. E como a gente fazia no sábado de manhã ou no domingo de manhã, dava para separar. Então, a gente fechava uma parte da pista, o Detran vinha, eu pedia autorização, a administração não conseguia exatamente me dar uma autorização. Porque tem que ter bombeiro, tem que ter toda uma novela. Mas aí o administrador falava, ó, coloca um cone, vou avisar a PM que você vai estar com esse evento lá. Isso tem quanto né? tempo? Tem uns 4 anos, 3 anos. Tem uns 3, 4 Era anos. com o Daniel? Já era com o Daniel. E aí veio na gestão do Charles, porque ficou um tempão. E aí eu acho que eles começaram a ver que eu ia crescer demais, né? E aí cortaram a minha asa. Gente, quando eu falo Daniel, é o pastor Daniel, que era o É, antigo Daniel de administrador. Castro. Daniel de Castro. Um abraço para ele, parabéns pela candidatura, Sim. mereceu. E agora Vicente Pires tem um deputado distrital. Não, a né? gente agora tem alguém que olha por a gente, né? É. Porque tanto tempo que a gente veio lutando para ter um representante nosso na Câmara, e eu acho que o Daniel veio para ser essa pessoa mesmo, que vai olhar pela região, porque a gente precisa. Ele fez um trabalho belíssimo, É isso. mas a região ainda precisa de muita coisa. É. Muita coisa. Na verdade, assim, ele deu o pontapé inicial ali, ele que tirou o Vicente Pires do buraco. Meu Deus, cara, mas era absurdo. Eu cheguei a estar no salão de beleza e a menina falou: não venho mais, porque eu gasto R$30 fazer unha e R$50 para lavar meu carro. É, verdade. Aí, assim, parece uma piada, né? Mas não é, não. Era desse jeito mesmo. Eu tinha uma moto, eu sou motociclista, nem falei, né? Sou motociclista. E aí, a gente fundiu o motor de uma moto. Sério? Ali De tanta poeira. De tanta poeira. De uma Harley. Imagina. Você tem uma Harley? Uau! A gente tem um grupo. Eu não ando de Harley, mas eu ando de Harley, né? Eu tenho uma Kawasaki. Nós temos um grupo de 19 mulheres. Então você já viu o tanto de grupo que eu participo, né? Tem o grupo da Helenica As Meninas. Aí eu tenho o grupo dos materiais de construção. Tem o grupo da Vicente Pires. E eu tenho o grupo da mulher que anda de moto. Somos 19 mulheres. Então a gente vai trazer um pessoal dessa aqui pra te entrevistar também, que legal. Somos eu nunca 19. vi um grupo só de mulheres assim, de motoqueiras. Motoqueira. Eles falam assim, que motoqueiro é profissão. E motociclista é hobby. Ah, entendi. Então... Mas eu não ligo, você pode me chamar de motoqueira, eu tô nem aí. Aí, as meninas, nós somos 19 meninas que andamos de moto esportiva enorme. Sabe aquelas
enorme, Kawasaki. 19 E mulheres. já viajou assim? A gente anda por aqui por perto. A Por gente vai perto, até né? Goiânia ali. A Pra gente... mim já é uma viagem. Já é uma viagem, né? A gente vai não sai porque moto é tão mais rápido do que carro. Eu tenho pânico de moto. Sério. Ó, o meu esposo, ele só anda de moto. Eu já fui a Salvador de moto. É mesmo? De Brasília a Salvador? De Brasília a Salvador. É, pilotando, a gente já vai para muito. Meu esposo chegou agora de Paraty, tem 2 semanas. Ele também é apaixonado por moto. Apaixonado por moto. Ele anda de Harley. Onde surgiu essa paixão? Foi dele que trouxe pra você ou você que deu pra... Ele que trouxe. Na verdade, assim, a gente começou a namorar muito cedo, né? Com 19 anos a gente já começou a namorar. E aí ele não tinha carro, comprou uma moto. Aí ele foi apaixonando na moto. Ao ponto hoje dele não ter carro mais. Ele só tem moto. E anda de moto pra todo lado. Aí essa paixão veio pra mim. Porque ou eu ia andar de moto, ou eu ia perder ele pra moto. Ele ia embora na moto. E aí eu fui pra moto também. Eu lembro uma vez que onde criou esse pânico de moto, o meu amigo falou assim, eu falei assim, eu tenho que ir ao plano. Morava em Taguatinga. Ele falou assim, eu tô indo pra lá, tô de moto, eu te dou uma carona. Até então, pra mim, normal. Não, fluiu tão normal É, no seu ouvido. eu você já andei falou, tantas vezes de bicicleta na garupa que para mim, moto e bicicleta pra mim é a mesma coisa. E a gente foi entrar ali na estrutural, aquela curva que faz do pistão para uhum. estrutural. Ele tava numa velocidade razoavelmente pra mim muito Aí rápido. ele só deitou. Ele deitou e eu fui contra, eu pensei, a gente tá caindo. Quase que você derruba ele. Ele bambeou. Eu falei assim, para. Ele parou, ele falou assim, eu nunca mais eu sento numa moto. É. Não, você tinha que tombar Tinha comigo. que tombar com Mas ele. eu falei assim, mano, se você tivesse me explicado, mas agora eu não quero nem ter a experiência de ver como é que é. Nunca mais subir numa moto. Sério? Cara, foi libertador. Há 2 anos atrás. Foi uma outra história. Essa eu vou contar também. A gente tem tempo? Oxi, É amanhã de manhã, né? à noite é uma criança. A gente... Meu esposo tem aquela Harley bem grandona, que tem aquele morcegão na frente, assim. Tem aquele bancão atrás. Aí... Tem aqueles negócios de couro e tudo. Isso, aquela enorme. tradicionalzão. Bem tradicional mesmo. Aí ele, à tardezinha, num domingo, chegou um outro amigo dele que também é motociclista, ele falou, vou ali com o Bruno. Aí eu, tá bom, pode ir. Daqui a pouco minha sogra me liga, assim, Mara, vem aqui, vamos ali no shopping comprar umas coisas pro Arthur e tal, meu filho. Falei, vamos. Na minha cabeça, o Lucas tinha saído com o Bruno, estavam todos os dois numa moto e foram embora. Quando eu desço lá embaixo, cadê meu carro? Eles saíram de carro e ficou as 2 motos. Eu não falei que ia sair. Ele também não falou nada. Foi aquela falta de comunicação. Num primeiro momento, era pra você xingar ele até a morte, né? Mas aí eu olhei pra moto e eu falei, cara, a ameba sou eu. Porque se eu soubesse pilotar, as chaves das motos estavam ali. Eu botava o Arthur na garupa, pegava a moto e ia, né? O problema estava em mim e não nele de não ter me comunicado, né? Eu respirei, chamei o Uber, fui pro shopping, resolvi com a minha sogra, compramos, voltamos. E quando ele chegou, eu falei, eu quero aprender a andar de moto. Aí ele, uai, mas o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. Aconteceu que aconteceu essa situação e que se eu soubesse andar de moto, eu teria subido na moto e teria ido resolver meu problema. Ele, por que você não falou? Eu falei, não tinha que ter falado nada, nem você tinha que ter falado nada. Eu tinha que saber andar de moto. Porque a gente tem uma moto em casa. Ele, então tá. E aí, calou, né? Durante a semana, ele começou, porque ele ficou empolgado, né? Ele, não, peraí, vamos procurar uma moto. Aí, achou uma moto velha com o rapaz, uma oficina que tinha lá perto de casa, comprou uma motinha, essas 200 cilindradas pequenininha. Falou, vamos te ensinar. E ia atrás da igreja e eu ficava, dando volta. Aí ele me ensinou a passar marcha. E foi me ensinando igual ele anda. Pegou uns amigos dele que são da polícia do exército, dá aqui umas aulas pra Ciomara. E aí eu ia dando volta. Aí chegou num domingo, eu falei, olha, hoje eu quero ir na minha moto. Hoje eu quero sair daqui de casa. Porque nós íamos até lá, eu ia na garupa dele, né? Eu falei, não, hoje eu quero ir daqui. Aí ele, então tá. Aí ele foi na dele e eu fui na minha, né? Pequenininha. Quando eu cheguei pra virar pra igreja, eu vi a IPTG. E eu, falei, eu vou pra IPTG. Domingo de manhãzinha cedo, era 7 horas da manhã. Não tinha ninguém na IPTG. Quando eu vi o balão do Walmart, aquele balão, eu falei, não vou dar conta de fazer esse balão. Aí peguei pelo pistão e fui. E fui indo, eu só vi ele gritando, volta, entra. Eu falei, não, eu vou. Eu fingi que tava nem ouvindo. E fui. Quando eu cheguei, eu tava lá na Biblioteca Nacional. Caramba! E eu fui. Quando eu cheguei na Biblioteca Nacional, isso aqui doía tanto.
de eu segurar no volante. Tava assim. tensa também, né? Muito, muito. E eu, quando eu cheguei lá, eu desci da moto. Falei, e agora? Eu não vou dar conta de fazer curva. Eu não vou dar conta de fazer um retorno para voltar para casa. Aí ele, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Eu falei, a gente tem que fazer um caminho para casa que eu não faça curva. Aí ele, e agora? Aí a gente foi lá pela casa do presidente, voltamos por lá, voltamos pelo lago, e fomos indo e voltando, porque era um caminho que a gente não fazia curva nenhuma, né? Vamos, até eu chegar em casa. Cheguei em casa, mas isso aqui doía tanto. Eu colocando luva e coloquei aquelas abraçadeiras, e coloquei gelol e gelo. E aí eu comecei a pegar a moto à noite e saía assim, 9 horas, 10 horas da noite, não tinha ninguém. Eu pegava e fazia esse treino que a gente tinha feito nesse domingo. E aí, com mais ou menos um mês, eu já tava, eu já saía, já saía louca. Aí ele, vamos ali no CIA. Tá. Achei que a gente ia comprar alguma coisa, olhar alguma coisa das motos dele. Ele, ó, senta nas motos aí, não olha o preço, não. Só olha as motos. E escolhe a que você quer. E aí eu fui andando de concessionária em concessionária. Eu sentei na Kawasaki, sentei numa Vulcan 650, ela é enorme. Falei, é essa daqui. Caramba. Comprei. E entrei no grupo das meninas, que a Renata, que ela é a dona da Kawasaki, já era minha cliente na loja, eu não sabia. Ela, agora que você tá aqui, você vai começar a andar de moto comigo. Quando eu vi aquele tanto de mulher andando de moto, eu falei, Agora animou eu mesmo. Precisava disso aqui. É libertador, porque aí você sabe, depois que você desafia de um jeito desse, você fala assim, nada mais me impede. Nada é empecilho na minha vida. Se eu dei conta de subir num trem desse aqui, num motor doido desse, e eu tô dominando essa máquina, nada mais me segura. Uau. E fui-me embora. Aí hoje eu ando. Aí vendi a minha Kawasaki agora, porque agora eu quero andar de Harley. Porque a Harley é muito pesada. Ela é uma moto para menino. Aí agora o meu desafio é andar de Harley. Quanto maior a moto, maior segurança ou... Maior segurança. Porque ela fica pesada e ela te dá estabilidade. Entendi. Muito mais pesada. Muito melhor moto pesada. Num primeiro momento, você tirar ela do chão, ela é pesada. Mas você não vai andar com ela carregando ela. Eu tinha essa ideia por causa de avião, porque quanto maior o avião, mais estabilidade E carro tem, né? também, Menos balanço. É. Eu lembro que meu pai tinha caminhonete, quando ele ia pra roça, ele colocava 10 sacos de cimento atrás para ir. Para dar estabilidade na carroceria. Então, quanto mais pesado, melhor. E na moto, pra gente que anda muitas distâncias, eu não pego a moto para ir ali na Ceilândia, para ir em Taguatinga. A gente pega a moto para ir no outlet almoçar. Aí vai lá, almoça e volta. Né? Vai em Cristalina, vai no Alto Paraíso, passa o dia e volta. É sempre essas jornadinhas assim, bem longas, Meu esposo fica falando que é RPM, que é rolê pelo município. Ele não, ele gosta de pegar a estrada. Ele já foi para Touros, que é lá naquela esquina do Brasil, que eles falam, que é lá no Rio Grande do Norte. Sim. Ele já foi lá. Ele já foi para Florianópolis, fez todas aquelas serras de Florianópolis, Serra do Rio do Rastro, Serra da Serpente. Ele já fez todas elas. Eu não tive coragem ainda. Foi para Londrina, para tudo quanto é lugar do Brasil, ele já foi de moto. Eu ainda não tive coragem de ir pilotando, mas já fui de garupa. Para Salvador 2 vezes. E você gostou? É bom. Moto dá menos... Eu sinto menos perigo de moto do que de carro. É mesmo? Porque de carro você tem que estar aqui, aí você puxa o olhar, volta, para ver se você consegue ultrapassar ou não, né? De moto, não existe isso. Você só consegue ter essa percepção na moto. De moto pode estar vindo um carro de lá e de cá e você passa no meio dos dois. Ah, Pra quem não queria fazer curva, né? Se você vê meu esposo fazendo curva, você endoida. Ele arrasta as pedaleiras tudinho no chão. É mesmo? É. É, tem que gostar aí. Tem que gostar. É adrenalina pura Eu não ali. consigo fazer isso, né? Eu consigo pilotar de um jeito mais consciente, né? Minha direção é mais defensiva, mas ele arrepia na moto. Por isso que tem que ter Harley. Porque se tiver uma moto esportiva, morre. E a moto esportiva, ela não dá chance pro azar, não. Ela é levinha demais, né? E o pessoal, quando pega uma moto esportiva, quer colocar tudo nela também. Tem amigo meu que tem tatuado aqui, ó, 299. Que é o tanto de velocidade que eles alcançam. É mesmo? É. É. Tem aquele ditado que é doido pra tudo, né? Tem doido pra tudo. Não tem doido pra ser empreendedor no Brasil? É verdade. A pessoa, em vez de arranjar um emprego, ela não vai abrir uma empresa pra trabalhar. Tem até aquele meme, né? Eu não queria trabalhar 44 horas por dia. Por isso eu fui ser empresária. E aí eu trabalho o tempo todo. Trabalha o tempo todo. E não consegue desligar, né? Cara, não consegue desligar. Eu não consigo desligar.
Eu só tenho hora para acordar. Ainda mais agora, com todos esses movimentos que eu participo, todo dia é uma coisa. Todo dia é um evento. Todo dia você tem que estar dando assistência a algum lugar. Eu acho bom. Meu esposo disse que qualquer dia eu vou desligar que nem uma televisão velha. Pá! Mas tem que gostar. Quando tá no sangue, não tem Não, jeito. eu não me importo. Se eu você parar, gosto. você fica... Eu fico louca. Olha, eu sou louca por podcast. Eu tô em casa, eu não tenho nada pra fazer, eu coloco um podcast pra ouvir. E se for podcast de 2, 3 horas, aí é que eu fico ouvindo mesmo. É gostoso, né? É gostoso de ouvir. É gostoso de ouvir. Eu acho que foi o formato que mais deu certo na internet, desde se criaram a internet. Eu acho que é o formato que mais vai crescer, é o tal do podcast. Eu também acho. O podcast, ele deixa uma coisa assim mais leve, né? Porque é um bate-papo. Realista. É o que a gente está fazendo aqui. A gente começou a falar de empreendedorismo, a gente já foi lá na feira, a gente já foi lá na moto. Sim, eu fico imaginando esses comunicadores de antigamente, num formato desse como hoje, eu ia ficar louca com vendo o Jô Soares num podcast, né? Um baita comunicador daquele, se tivesse hoje um formato desse, a gente ia passar 10 horas ouvindo o Jô Soares, né? Eu fico vendo, talvez, o Boechat. Se o Boechat tivesse vivo hoje e ele tivesse hoje um podcast, seria um podcast de 10 horas. É verdade. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já falou sobre tantas coisas. Você tem uma filha. Tem um filho, um rapaz. Filho. Qual a idade dele? Arthur tem 13 anos. E ele também já tá lá na loja, tem um olhar empreendedor também. Como é que é? Ai, meu Deus, era meu sonho. Enfim. O que acontece? Vai ser funcionário público? Sabe o que meu sogro é da Marinha, né? E aí, o desejo do Arthur é ser militar. Uau. Então, ele já está, assim, organizando a vida dele, tem 13 anos, e ele já está organizando a vida dele para ir para o colégio naval, porque ele quer ir. Marinha, lá da Marinha mesmo, né? Quer ir para a Marinha. Por causa do avô. Por causa do avô. Que é pai do seu esposo. Pai do meu esposo, é. Aí, enfim, meu filho não vai ser. A gente tem até que. Eu tenho até que organizar isso na minha cabeça, porque eu tô criando esse elefante e hoje ele tá na minha sala, né? Que é a loja. Eu tô criando esse negócio enorme e eu não tenho para quem deixar, por enquanto. Porque o Arthur, apesar de ficar lá na loja quando precisa, ele quer seguir a carreira militar. Que também é uma carreira muito louvável. Vai ser muito bonito aquele menino vestido de branco. Não, é uma carreira bonita também, né? É uma carreira maravilhosa. Mas para mim, eu queria um filho empreendedor, né? Não, mas vai que... Lá na frente, né? Porque com a idade dele... 13. O meu filho com 13, 14 anos, ele é músico e queria ser jogador de futebol. Então, assim, ele jogava bem. Não vou dizer que ele era um Neymar. O bom era que ele ia fazer 3 gols e ele mesmo ia tocar a música dele. Ele mesmo já fazia trilha sonora para quando fizesse o gol. Ele chegou a colocar nas redes sociais. Gente, você acha que eu devo tocar? E já, assim, com viés bom para as redes sociais. Você acha que eu devo jogar futebol ou ser músico? Aí teve lá as votações. Aí eu falava assim, filho, você precisa resolver o que você quer pra gente poder trabalhar nisso aí, né? E ele, papai, ainda não sei. Ele falou assim, mas 13 anos também ainda tá novo, ainda assim. Tá novo. Aí ele, de uma hora para outra, ele simplesmente não quis mais jogar bola. E era fominha de bola, sabe aquele menino que só pensa em bola, só pensa em bola, só pensa em bola. E eu obrigando a estudar, e como ele falou que queria ser músico, vai estudar guitarra, tem que estudar. Daí, uma hora, ele não quer mais jogar bola. E foi pra música? E foi pra música. E hoje é um excelente guitarrista. Eu sou roqueira. Adoro guitarra. Depois eu vou te mostrar vídeo dele tocando. É muito bom. Adoro. Hoje ele estuda fora, tá estudando guitarra, tá na escola dos Estados Unidos, tá estudando música, ele e minha filha. E assim, eu vejo ele vibrando. Então, assim... É ótimo. Pode ser que seu filho seja um grande militar, seja sempre... Já e continue sendo apaixonado pela carreira militar, que é uma carreira linda, né? É linda. Mas pode ser que amanhã seja um baita de empreendedor, né? Eu falei pra ele, assim, se de todo caso ele não curtiu o colégio militar, ele tem a Marinha Mercante, né? Que ele pode ir pra área civil dessa carreira que é a naval, né? Eu sou apaixonada também. Meu sogro trouxe esse mundo militar pra gente, da organização. E é bonito, né? É legal. Eu acho muito interessante. Eu acho legal de ver, da organização. Eles são muito certos, deles. muito meticulosos com as coisas, muito organizados. Nossa, mas é né? demais. Chega lá e fala assim, não... Só nega um imposto aí, pelo amor de Deus. Dá uma pedalada qualquer. Não dá, não pode. Eu acho tudo dele isso. É metódico. Se vai ter um churrasco. A hierarquia, né?
Se vai ter um churrasco, é 15 dias antes, você vai levar isso, você vai levar aquilo, a gente tem que organizar. Chega a falar, não, a gente chega lá e não, tem que organizar tudo. É diferente. Eu fico falando que eu nasci numa família de civis e fui radicada numa família de militares. Mas é bem interessante mesmo. Você, como empreendedora, se despontando nas redes sociais, você pensa na vida política? Então, todo mundo já pensou nessa vida política para mim já, né? Eu já fui convidada, essa última eleição eu fui convidada por 4 partidos, né? Só que eu ainda não me vejo no cargo no executivo e nem no legislativo. Eu acho que todos esses cargos não seriam o lugar onde eu conseguiria efetivamente conquistar e organizar as coisas do jeito que eu acho. Eu acho que eu sou muito mais da área sindical. Então, hoje, se você me perguntasse onde é que eu queria estar, eu gosto muito mais das áreas sindicais ali do patronal, né? Da parte de associação, do meu bairro, do meu comércio, que eu acho que lá as decisões são muito mais bem efetivas. Tudo que a gente decide ali chega mais perto da realidade das pessoas do que na Câmara e do que no Senado, né? Então, hoje, o meu viés está muito mais para as categorias de classe do que para a vida política. Adoro a vida política, né? Eu acho que a gente precisa realmente discutir. Eu estou achando ótimo, apesar da polarização, eu acho que está ótimo essa discussão. Você vê a pessoa discutindo política hoje na padaria, no churrasco, no WhatsApp. E isso, querendo ou não, as pessoas estão procurando esse tipo de informação, né? Estão se informando mais. Se você vê isso há 6 anos, há 4 anos atrás, ninguém sabia quem eram os ministros, quais eram as atribuições dessas pessoas, até onde o deputado pode ir, pode falar. E hoje, se você perguntar o nome de 10 deputados para uma pessoa, ela vai saber dizer. Pelo menos 10 deputados. E isso era inimaginável, a pessoa saber o nome do ministro de alguma coisa. E esses caras nadavam de braçada em cima da gente, né? E hoje não. Hoje eles são cobrados. Eu acho que, inclusive, todo esse conhecimento faz com que a corrupção diminua, com que as instituições fiquem mais bem reguladas, né? Mas eu ainda prefiro estar na parte sindical, porque eu acho que é ali que as coisas vão acontecer no meu segmento. Eu acho que eu vou conseguir muito mais chegar na vida do empresário mexendo nas coisas do sindicato ou mexendo nas coisas das associações, do que tentando criar uma lei, tentando estar naquela casa ali, lutando ali ainda chegando ali como um baixo clero ainda, né? Sem ser conhecido. Então, acho que provavelmente eu chego numa vida política, porque eu gosto, conheço, mas o meu caminho vai ser mais longo, porque eu quero ir por aqui por baixo. Entendi. E eu gosto, né? Gosto muito dessa área de classe. Você tem jeito pro... Eu gosto demais. Pro cargo político. Sou conhecida como a prefeita da colônia. Aí. Eu falei demais aqui, não é município ainda não. Deixa virar município que eu viro prefeita. Mas eu gosto. As pessoas me marcam. Essa semana eu fui marcada, tinha um buraco na pista. Aí a menina me marcou, Xiomara, por favor. Aí, por conta de mim, a administração viu, aí o Edmilson mandou a pessoa lá, já consertou, aí ela foi e postou de novo. Então, eu sou vista realmente como essa liderança na região, né? Então, eu sou vista como liderança na região do meu bairro, eu sou vista como liderança no meu segmento material de construção, com as mulheres. Então, onde eu chego, graças a Deus, a gente vai movimentando o doce, né? Como dizem. Legal. E o que você falou, assim, de hoje a gente ter mais informações, eu acho que isso tem a ver com as redes sociais que a gente tem. Sim. As informações ficaram mais evidentes pra gente. Não, e a gente era manipulado, não era? E a gente consegue hoje até filtrar. A fake news, até no início, ela conseguia ser disseminada. Hoje, com 2 minutos, você lê aquela mensagem, procura a fonte, vê que a fonte é duvidosa e fala, não quero mais essa fonte, né? E quantas vezes a gente engoliu fake news sem saber que era fake news, né? Não, a própria mídia manipulava mesmo. Sim, ela colocava ali, a gente estava conversando isso hoje, inclusive, na loja, falando assim que se fosse hoje, o discurso do Enéas me faria todo sentido. Exatamente. Só que a mídia pintou um cara como um doido, como um lunático, e na verdade o cara era um sábio. Talvez ele fosse mal entendido pelo aquele entonamento de voz, por todo aquele óculos doido, aquela caricatura que ele tinha, né? Mas ninguém, eu não via na época, e nem até hoje você vê os vídeos, ninguém chegava para ele dando crédito. Todo mundo era desafiando ele ou colocando ele com chacota. Todas as perguntas, ninguém chegava para ele conversando com ele de igual para igual.
né? E ele tinha uns argumentos fortíssimos. Ele era muito Ele tinha inteligente. 6 faculdades, depois eu fui olhar que era formado em política, ele era formado em médico, ele era formado em É, coisa da astronomia, e ele era... Então, ele era um cara diferenciado. Talvez não era a pessoa do legislativo, sim. mas talvez se ele tivesse em algum outro cargo, ele teria sido... Se ele fosse um ministro, por exemplo, talvez ele teria sido brilhante. Ele parecia ser muito bem intencionado. Mas, né, a mídia, ela foi pintando essa caricatura que todo mundo só conseguia rir do cara. E hoje, o discurso dele, pelo menos para mim, faz todo sentido, É, exatamente. né? Provavelmente, a luz daqui a 20 anos, a gente vai ouvir o Ciro e vai falar, olha o Ciro, porque ele é meio doido. Mas hoje a gente vai olhar aquele discurso, né, meio Zé Ramalho, né? Eu acho que se colocar ele e o Zé Ramalho para conversar, ninguém vai entender nada, né? É, a borraia. Que é exatamente as letras Se mesmo. colocar os dois para conversar, a gente não vai entender nada. Mas daqui a 20 anos, talvez a gente ouça o Ciro e fale, olha o Ciro, tá falando um negócio aí que faz sentido. Porque a mídia pinta o cara desse jeito, do É. jeito que ela quer, né? A mídia, ela tem esse poder e eu acho até danoso. O que estão falando hoje é sobre essas pesquisas de opinião, o tanto que hoje ela é enviesa para um lado, que a pessoa deixa até ser candidata. O Moro largou. Talvez o Moro teria sido essa pessoa, né? Essa terceira via. Só que o Moro saiu porque ele viu que ele não tinha nada nas pesquisas. Mas as pesquisas a gente não pode confiar. É. O Dória saiu. Não estou defendendo nenhum nem outro, mas o Dória saiu porque ele viu que ele não ia ter pontos. Mas e se? Né? E se? A gente está vendo aí um monte de número que não tem como você levar crédito. É verdade. Né? E isso enviesou até a candidatura. O cara nem ser candidato quis ser. Né? Aí eu tenho certeza que isso vai ter que ser revisto. Ou tira, ou regula. Mas do jeito que está, todos esses institutos de pesquisa fazendo do jeito que querem fazer, eu acho que do jeito que tá errado. Né? Tá, inclusive foi até vetado, sei lá, o caso de você poder investigar. O Supremo proibiu, agora você não pode investigar mais esses centros de pesquisas para ver se eles estão fazendo alguma coisa manipulando. Quer dizer, só para a próxima agora. Eu até achei interessante que agora pediram para abrir a CPI, e eu acho que eu queria muito que houvesse CPI, porque aí a gente ia ver o sigilo bancário dessas pessoas, para ver para onde é que o dinheiro foi, para onde é que o dinheiro veio, o sigilo telefônico, para ver com quem que elas falaram, para onde que elas mandaram textos, mensagens, né? Porque eu acho que é ali que tá o burburinho. Deixa que vai vir CPI, eu espero que venha CPI. O nosso Senado está muito melhor formado, né? E eu espero que a CPI desses institutos de pesquisa venham. Tô bem animada. É porque, assim, ultimamente as coisas têm vindo muito mais às claras, né? Antes a gente não tinha acesso a nada, a gente tem muito acesso a mais era tudo muito alto, era aquele negócio longe, distante. Você não conseguia falar. Hoje, se eu talvez mandar aqui um Twitter e marcar hashtag Lula, hashtag Bolsonaro, talvez eles me respondam. E isso eu nunca imaginaria. Eu twittar ou mandar uma mensagem qualquer e a pessoa me responder. A pessoa de direito a quem eu falei, né? Aquela pessoa lá, aquele estandarte que a gente achava que era inatingível, o cara hoje consegue responder eu aqui na minha casa, né? Então, isso para mim é a revolução que a internet trouxe, graças a Deus. Tomara que não regule a nossa internet. Tomara. Eu acho difícil, mas não creio que seja impossível, mas... Hoje estou aqui com notícia fresquinha. Eu estava assistindo o jornal e na Nicarágua aconteceu isso. Toda a produção audiovisual dela agora vai passar pelo parlamento. Vai ser regular. Isso é uma realidade aqui pertinho da gente. A gente tem a opção de não deixar isso acontecer. Sim. A gente tem que... Eu acho que tudo é olhar, pensar e ver o que você quer para daqui para frente. Porque tudo que a gente toma de atitude hoje, isso é com relação a tudo, né? É daqui para frente. Até se você come demais hoje, você vai ter que pensar que lá na frente vem uma barriga, né? É verdade. Mas às vezes a gente nunca deve pensar na informação, na atitude que a gente está tirando para amanhã. Espera um pouquinho que o que você plantou vai nascer, vai dar fruto. Agora, se é um fruto bom ou um fruto mau, depende do que você plantou. Isso é verdade. Né? Verdade. Então, isso faz muito... É muito coerente se você parar para pensar. Assim, principalmente nas eleições que a gente está agora, não vou nem falar de Tá muito polarizado. De qual candidato. Mas é fácil você saber o que... olhar para o que está acontecendo e para o que pode acontecer. Sim. Fica fácil escolher. Todos dois estão falando muito o que vão fazer.
né, com todos os FZRs. Eu acho que nenhum dos dois foi tão mais honesto do que agora nessas eleições. Todos os dois estão falando o que vão fazer. Né? Aí resta saber o que você quer que eles façam, né? Se você quer deixar que um faça ou que o outro faça, mas eles dois estão dizendo o que vão fazer. Aí tem que usar consciência. É. Silmara, independente de quem ganha agora dia 30, daqui 5 anos, daqui 10 anos, como você se vê? Cara, daqui a 5 anos eu com certeza quero ser uma youtuber. Né? Eu não sei ainda como conjugar essas duas vidas, a vida de empresária com a vida de youtuber, mas com certeza o youtuber ele vai estar tomando um espaço muito maior na minha vida, né? Se apaixonou mesmo? Eu me apaixonei pelo YouTube, porque eu tô vendo a vida das pessoas sendo transformadas por meio das minhas ideias, né? Das coisas que eu falo. E você vê a sua ideia chegando num local. Eu tenho seguidor no Amazonas. Eu nunca fui ao Amazonas, mas a minha voz já está lá, né? Isso faz com que. Isso é uma coisa que está me movendo, né? Faz eu acordar mais cedo, faz eu dormir mais tarde, né? A vida política talvez daqui a uns 10 anos, né? Porque eu acho que eu preciso ainda mexer nessa parte do YouTube, fazer com que essas pessoas me vejam, fazer com que essa corrente do bem cresça. E aí, baseado nisso, quem sabe uma vida política, né? E aí, passando justamente por esses caminhos dos sindicatos e das associações. Porque eu acho que é lá que as coisas acontecem mais efetivamente, né? E a loja, no meio disso tudo, ela vai crescer, né? Provavelmente a gente tem essa rede muito boa, as 14 lojas que a gente está querendo crescer. As redes, elas são uma realidade hoje no Brasil. As redes faz com que as lojas de bairro tenham um poder de barganha como uma loja grande. Então, provavelmente eu terei aí uma franquia ou uma rede só minha, né? Mas empreendendo sempre, com certeza, né? E quem sabe, minha cara na tela aí de noite, né? Engraçado que a gente começa assim, sem muita pretensão, Sim. mas o negócio vai pegando a gente fica com vontade de fazer mais vídeos. É igual esse podcast aqui, nós somos, assim, tem pouco tempo. Tem o quê? 2 meses, Marco? 2 meses que a gente está com esse podcast. Mas a gente já consegue ver uma proporção gigantesca, porque a gente tem alcançado muitas pessoas e as pessoas têm gostado do que têm visto. Então, isso nos motiva a querer fazer cada dia melhor, trazer pessoas interessantes para que as pessoas conheçam, para que divulgue o trabalho das pessoas, igual você hoje aqui. Isso a gente vai se estimulando com isso aí, né? Sim, você vai vendo que a informação que é feita aqui, ela vai chegar numa pessoa e vai motivar ela ou a sair daquela situação que ela tá, ou ela acha que ela tá sofrendo sozinha e ela fala, não, tem outro empresário sofrendo como eu, não estou sozinha nesse barco, né? É um entretenimento, então ao invés dela estar vendo uma novela e ficando ali, né, desbaratinada. Não acrescenta muita coisa. Que não acrescenta muita coisa, né? Eu sou da época da novela, assisti novela, mas eu acho que eu poderia ter ocupado um pouco melhor meu tempo. Hoje eu assisto muito documentário, ouço muito podcast, aprendo muita coisa, conheço pessoas novas, porque a mídia, ela deixa assim, tudo dentro de 10 pessoas, né? É aqueles nomes já carimbados, você fica vendo aquelas pessoas toda vez, e a internet fez com que a gente conhecesse pessoas reais, com problemas reais, que têm ideias magníficas, né? Eu assisto um podcast que fala sobre coisas paranormais. E é interessantíssimo. Primeiro porque os rapazes que entrevistam, eles não se abalam com nada. Então chega a gente lá falando sobre ET, aí chega outra pessoa falando sobre Umbanda, aí chega outra pessoa falando sobre karma, poeira cósmica. E é tão interessante porque eles vão viajando junto com a pessoa, né? Nem desmentem, nem... Né, não ficam ali investigando. E é um tipo de conteúdo tão absurdo que você fala, que você gosta de ouvir, né? Que a pessoa tá falando, ela acredita tanto naquilo que ela tá falando, você fala, cara, pode ser verdade. Pode realmente ter um reptiliano morando ali ao lado, né? E aí você fala assim, cara, essas pessoas estudaram 20 anos, cabala, sei lá, uns negócios muito doidos, você fala, pode ser verdade, né? Ou você acaba entendendo que existem outras pessoas, outras vertentes, outros conhecimentos. Eu gosto de outro podcast que fala sobre crimes. Aí você tá ali assistindo, ouvindo coisas extraordinárias, o jeito que as pessoas fazem os crimes, como é que são investigados. É interessantíssimo, né? Então, eu acho que o estilo de podcast eu sou apaixonada por isso aqui. Tomara que vocês cresçam, daqui 10 anos vocês vão estar como?
com um monte desses microfones, fazendo isso aqui uma mesa redonda. Várias salas. Várias salas e com playlists gigantescas, né? Cheias de pessoas interessantes pelo Brasil Daqui afora. 10 anos, entrevistando a Silmara senadora. Ó, Já pensou? Meu Deus do céu. você pensa daqui uns 10 anos tá na carreira política e Sim, o a gente fala Senado assim, você é a acabou de melhor... ser eleito, Silmara, conta aí como é que foi isso. Vamos rever aqueles rios lá. É, Eu gosto do Senado. Eu acho que o Senado é uma das melhores casas. ó, falei Senado sem saber. Eu gosto do Senado porque as pessoas elas realmente fazem a lei, né? Eu acho a Câmara é aquele povo tá ali que nem galinha doida, né? Mas no Senado não. Quando chegou no Senado, a lei já tá toda consertada, o negócio já tá os pingos no i tudinho, né? É porque ali na Câmara, não querendo desrespeitar a parte dos deputados, mas ali representa o povo e nem querendo desrespeitar o povo. Mas ali é discutindo as coisas que o povo quer que seja discutido. Né? A casa da farofaiada mesmo é legal. Que o pessoal fala, é a casa do povo, É né? a casa do Aí povo. depois que eles aprovam aqui, aí é como se fosse para um lugar mais elitizado para ver se aquilo ali é coerente, que é o Senado, né? O Senado. Aí o Senado aprova, faz algumas mudanças que eles acham que devem fazer, Volta pra aí Câmara. volta, e aí eles aprovam e levam para o presidente sancionar. É muito legal. Eu amo muito essa parte. Estudei isso a vida inteira na faculdade, né? Me formei. Tive a oportunidade de fazer o concurso, quase que eu virei oficial de chancelaria. Caramba. Aí preferi ficar na loja. Mas hoje provavelmente era pra eu estar pelo planeta aí, girando aí. Mas é tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo, né? É tudo no Mas tempo de tu Deus. tenha o biotipo de empreendedora mesmo. O negócio é na business veia. na veia, É na veia. Eu até fiz uma tatuagem com as meninas de moto e é só um lado da asa, porque só voa se tiver duas, né? Então eu sempre tô agarrada com alguém. Entendi, legal. Não tem jeito de andar sozinho. Eu não consigo fazer nada sozinha. Eu saio carregando Deus e o mundo comigo. E Muito graças bom. a Deus. Silmara, o nosso papo foi chocante. Foi muito bom, foi muito legal. Eu adorei. Eu A também. gente poderia ficar aqui horas Ixi. conversando. Quando tiver internet, Exatamente. Eu quero deixar essa câmera aqui disponível para você, mandar um recado para os seus seguidores, para o pessoal, como as pessoas fazem para entrar em contato contigo. Eu sei que muita gente que vai estar assistindo também já te conhece, mas vai ter muita gente que não te conhece. Então, deixa aqui os seus recados, fale o que você quiser, essa câmera está à sua disposição. vamos embora. Então, eu vou me apresentar novamente. Eu sou a Ciomara. Lá no Instagram é Ciomara_colonial, porque é da Colonial. Mas no YouTube é Loja da Menina. Porque quando eu abri aquela loja, eu era uma menina, né? Então, no YouTube é para quem quer empreender, para quem quer tirar dúvida, para quem quer conversar comigo, tirar aí chorador, né? Chorar as dores comigo é lá no YouTube. Te espero lá, te espero no meu Instagram e eu adoro conversar com vocês. Pode me chamar no WhatsApp que eu te respondo. Foi muito bom, Silmara. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que vocês estão realmente dando voz a quem às vezes não tem, né? E eu às vezes não tenho. A gente tem uma voz aqui, eu taco lá, mas cada vez mais que eu falo em algum local sobre a minha história e conto como é que é essa jornada do nosso dia a dia, eu tenho certeza que a gente cresce um pouco mais. Muito obrigada pela oportunidade. Nossa, foi um prazer pra gente, pra nossa equipe, receber você aqui. Que ótimo, obrigada. Gente, eu quero dar uma dica para vocês. Assim, você teve a oportunidade de conhecer um pouquinho da Silmara, mas tem as redes sociais que ela já falou, tem o canal do YouTube dela, tem o nosso canal do Lumen no Instagram e do YouTube. Se eu fosse você agora, você entraria lá, ó, vai lá no canal do YouTube dela, já se torna seguidora para você se tornar conhecedora, se aprofundar mais nas coisas que ela tem para ensinar, não só de como abrir uma loja, mas da vida de empreendedor. Porque as dificuldades são imensas. São imensas. E entra lá no nosso canal, se torna seguidor também. Eu tenho certeza que você vai ser muito acrescido de informações que você precisa para o seu cotidiano, para o seu negócio que você quer abrir. A gente vai trazer até funcionário público também, porque ser funcionário público existe uma paixão nisso também, né? Então, tem gente que adora o serviço público. Exatamente. Né? A gente precisa ouvir essas pessoas também, porque às vezes a pessoa está em casa achando que é um empreendedor e é um funcionário público. Ela precisa ouvir os dois lados, até para ela se posicionar. Falar assim, então é assim, é disso que eu gosto. E pra gente não xingar ele de vez em quando, porque tem hora que uns merecem levar uns puxão de orelha, né? Então se torne seguidor do Lumen Podcast no YouTube, no Instagram,
da Silmara lá no Instagram. Qual é o seu Instagram mesmo? Silmara _ Colonial. E a menina da Loja da Menina. Loja da Menina no YouTube. E nessa câmera aqui, a gente se despede. Gente, muito obrigado pela oportunidade de estar com a gente até agora. Compartilha, curte, se torna seguidor e até a próxima. Valeu, galera!